Estevão, homem cheio de graça e de poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, e começaram a discutir com Estevão. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. E então subornaram alguns homens para que dissessem: nós o temos ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Incitando o povo, os líderes religiosos e os escribas investiram contra ele, prenderam-no e o levaram ao Sinédrio. Então apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei. Porque nós o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E todos os que estavam sentados no Sinédrio, fixando os olhos nele, viram que o seu rosto era como de um anjo. Então o sumo sacerdote perguntou: isto tudo é verdade? Estevão respondeu. Eu vou ficar só por aqui, para que depois não entremos na história que ele vai contar. Como eu disse, poderão depois acompanhar em casa. Eu vou então pedir ao Samuel que passasse agora para dentro deste capítulo 54, se fizeres favor. 54 até ao 60, até ao fim. Ouvindo isso, portanto, ou seja, ouviram tudo aquilo que ele disse perante o Sinédrio, toda aquela história, que são muitos versículos, eles se enfureciam no coração e rangiam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram e, tapando os ouvidos, lançaram-se juntos contra ele e, empurrando-o para fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas puseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhe atribuas este pecado. Tenho dito isto. Adormeceu. Vamos orar. Bom Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que de facto esta palavra, que é absolutamente extraordinária, Senhor, possa fazer transformação nas nossas vidas, como falamos durante a classe, e Tu nos abriste esse entendimento de percebermos que é a Tua palavra que nos molda, é a Tua palavra que nos transforma, que de facto possamos acolher esta palavra de tal forma que saiamos daqui, Senhor, completamente transformados, completamente rendidos a Ti, Senhor. Faz isto, neste momento, é aquilo que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, posta esta palavra, vamos falar um bocadinho sobre a história de Estevão. É isto que esta palavra do Senhor que nos relata. A história de Estevão, o testemunho de Estevão. Eu até chamei esta meditação o preço do testemunho. O preço do testemunho. E de facto esta história de Estevão, ela é ao mesmo tempo desconfortável, mas também inspiradora. Ela é desconfortável porque desafia a nossa forma humana de medir o sucesso. Lembra-nos que aos olhos de Deus a verdadeira vitória não está em viver muito, mas permanecer fiel ao Senhor até ao fim. E ela é inspiradora porque a sua vida, a vida de Estevão, é como um espelho onde cada cristão se deve refletir. O seu testemunho não foi um mero discurso, mas sim uma entrega total a Cristo até à morte.
Nós, como vocês sabem, não trago aqui novidade nenhuma, nós vivemos um tempo em que a verdade é tantas vezes colocada em dúvida. E então a fé cristã, em muitos lugares, ela não é nada bem-vinda. E na Europa de hoje, que nós tão bem conhecemos através dos meios de comunicação, ela já é chamada de pós-cristã. Já nem é pós-moderna, é pós-cristã. Pós-Cristo. O Evangelho deixou de ser o fundamento da cultura dominante e passou a ser visto por muitos como um entrave mesmo ao progresso. Ser hoje cristão significa muitas vezes andar contra a corrente, nadar contra a corrente. E de facto isto tem um preço. E foi exatamente isso que aconteceu com Estevão, há 2000 anos atrás, sensivelmente. A Bíblia diz, logo no primeiro versículo que lemos, quando o Samuel colocou, que Estevão estava cheio de graça e de poder. Era de facto um homem sábio, cheio do Espírito Santo, sem dúvida, que fazia coisas extraordinárias, milagres, sinais, como nos diz a palavra. Mas a sua vida de fé não o livrou do conflito. Pelo contrário, foi isso que o atraiu à perseguição. Quando Estevão foi levado perante o Sinédrio, perante aquele tribunal, ele não teve medo. Ele falou com coragem. E se vocês lerem aquela parte que eu deixei por ler, ele contou a história de Israel, confrontou os líderes religiosos com a verdade e apontou Jesus como o justo, a quem eles tinham traído e matado. Foi isso que ele contou, sem medo, com toda a coragem. E esta ousadia custou-lhe a vida. E como viram, Estevão foi apedrejado até à morte. Mas a sua morte não foi em vão, de maneira alguma. Ele foi uma semente plantada ali com lágrimas, certamente, que mais tarde deu o seu fruto. E vocês sabem, como dizia ali, as suas vestes foram deixadas ali junto de um jovem que se chamava Saulo, que mais tarde se veio chamar o grande apóstolo Paulo. E então a história de Estevão mostra-nos algo que ainda é verdade hoje em dia. Ser testemunha de Cristo tem um preço. Às vezes, esse preço, esse custo, é o custo da própria reputação, da nossa própria reputação, até da nossa própria segurança e até mesmo, por vezes, nós temos ouvido na televisão da nossa própria vida. Temos visto notícias na Nigéria e em tantos lugares. São pagas vidas porque declaram fé em Jesus Cristo. E Estevão viu, de facto, ali algo maravilhoso. Vocês viram ali no texto que disse que enquanto a terra o rejeitava, o céu se abria. O céu se abria. E o que é que ele viu ali? Jesus em pé. À direita de Deus. É recebê-lo com honra. Com honra. Em pé. Vocês sabem, quando chega às nossas casas alguém, é porque queremos honrá-lo, levantamos-nos muitas vezes porque estamos já sentados e vamos recebê-lo em pé. E Jesus fez isso, nós vemos nesse texto. Honrou, recebendo em pé. Sabem que o mundo pode tolerar quase tudo. Nós vemos isso. Os meios de comunicação mostram-nos tanta coisa. E vemos que isso é uma verdade. Quase que tolera tudo. Só não tolera a verdade que expõe o pecado. Isso ele não tolera. Mas Cristo, sabem que não nos chamou para uma vida confortável. Ele chamou-nos para sermos fiéis. Foi para isso que Ele nos chamou. Para sermos fiéis. E por isso eu gostava de vos convidar
para refletirmos em 3 verdades que esta história nos ensina. Verdades que continuam a ser atuais, tanto naquele tempo como no nosso tempo. E que nos desafiam a pensar acerca do nosso próprio testemunho. Acerca de como devemos, de facto, viver. A primeira verdade é que testemunhar com a verdade custa caro. Custa caro. Reparem que Estevão não morreu por ser agressivo. Concordam comigo, pois não? Ele não morreu por provocar confusão ou por ofender gratuitamente. Nada disso. Nada disso. Ele morreu porque disse a verdade. Ele disse a verdade. Porque não calou o que sabia ser fundamental. Que Jesus é o Messias. Que o povo o rejeitou. E que agora todos são chamados ao arrependimento e à fé. E a partir do momento em que ele começou a falar com clareza, o ambiente mudou. O texto diz-nos que ninguém conseguia resistir à sabedoria com que ele falava. É isto que nos diz o texto. E quando ele não consegue, quando nós não conseguimos, vamos dizer assim, se calhar podemos dizer, porque foi aquilo que aconteceu, quando nós não conseguimos deter ninguém pela razão, o que é que fazemos? Fazemos pela força. E foi isso que aconteceu. Distorceram as palavras dele, arrastaram-no perante o Sinédrio e inventaram acusações de blasfémia. De facto, a sua fidelidade de Estevão tornou-se perigosa para aqueles que queriam manter até a coisa mais ou menos como estava, mais ou menos morna. Mas Estevão não fez isso. Por fidelidade ao Senhor. Por fidelidade ao Senhor. E aqui vemos uma realidade que de facto continua atual. A verdade tem um preço. A verdade tem um preço. Porque de facto nós, sem dúvida alguma, vivemos numa cultura que diz valorizar a liberdade de expressão. Reparem, ao longo desta semana tivemos 3, 4 dias de um ícone, que foi ícone da liberdade de expressão. O Francisco Pinto Balsemão foi um dos fundadores do Expresso, da SIC, do Grupo Empresa. Mas, sabem, deixem-me-vos dizer isso, a liberdade tem limites invisíveis. E ela é bem-vinda enquanto, de facto, nós não desafiamos certas ideias dominantes. Está tudo bem. Mas quando o cristão diz Jesus é o único caminho, alto lá. A coisa já não é bem assim. Ou mesmo até quando afirma valores que vêm da palavra do Senhor, de repente ele já é considerado intolerante, ultrapassado, sei lá, é até perigoso. Deixa-me usar esta expressão. Eu recordo-me que há uns anos atrás, no caso de uma enfermeira nigeriana, eu creio que o nome dela era Mary Anoa, no Reino Unido, que ela trabalhou lá no Reino Unido, e ela foi acusada de usar uma cruz ao pescoço. Um símbolo simples, como vocês conhecem, não é? Mas que de facto profundo, demonstrava a sua fé. E ela foi de facto afastada do seu posto. Aquilo depois correu a tribunais, essas coisas todas, nem sei como é que ficou, mas é isto. Mas, parem, não é preciso ir muito mais longe. Mesmo no nosso país, em Portugal, jovens e adultos que vivam a fé com integridade, muitas vezes enfrentam a rejeição. Se calhar nós possamos estar a ser exemplo disso. Não por causarem problemas, nada disso, mas de facto por não esconderem a sua fidelidade a Cristo. Sabem que Estevão foi odiado. E sabem porquê? Porque não mentiu. Não mentiu. E a questão que se coloca, muito simples, e nós?
Quantas vezes suavizamos ou escondemos a nossa fé para evitar desconforto? Quantas vezes? Quantas vezes dizemos apenas o que é seguro, mesmo sabendo que o Evangelho pode mais? Quantas vezes? Sabem que a verdade, quando é dita com coragem e é vivida com coerência, incomoda ou se incomoda. Mas é precisamente isso que a torna absolutamente libertadora. A cruz nunca será popular. Deixem-nos dizer isto. Mas o caminho, sabem qual é? É o da fidelidade ao Senhor. É este o caminho. Eu gostava de vos trazer outra verdade que esta história que nós lemos nos ensina, que é o Espírito Santo sustenta o verdadeiro testemunho. Sustenta o verdadeiro testemunho. Sabem que Estevão não resistiu ao ódio por ter uma personalidade forte ou algo assim do género. Ele resistiu porque estava cheio do Espírito Santo. É isso que a palavra nos diz. A força dele não era natural, mas assim era espiritual. É fácil, de facto, querer ser firme nos momentos difíceis. Mas a firmeza espiritual não se improvisa. Sabem como é que ela é construída? Ela é construída numa vida de oração, de comunhão com o Senhor, de escuta da palavra e de intimidade com Deus. É assim, de facto, que se constrói. E Estevão já vivia assim. Quando, de facto, foi acusado, a palavra diz-nos que ele estava cheio do Espírito Santo. E por isso, quando o julgamento chegou, ele estava preparado. Ele estava preparado. Sabem que é de facto o Espírito que nos dá as palavras certas. É o Espírito que nos fortalece quando o medo nos tenta dominar. É o Espírito que nos ajuda a responder com graça e a amar. Mesmo quando somos feridos. Eu lembro-me de uma jovem cristã paquistanesa que não tenho bem precisão do nome, tentei ver, mas eu lembro-me desta situação. Registrei isto, que depois de ter sido o marido morto por causa da fé que ele tinha em Cristo, perguntaram-lhe: odeias quem fez isto, não odeias? E ela respondeu tão simplesmente, mas com lágrimas: sinto dor, mas não raiva, porque Jesus ensinou-me a perdoar. E quem fez isto, de facto, não estaria cheio de si, sem dúvida alguma, mas sim cheio do Espírito, de um Espírito a agir num coração rendido, totalmente rendido ao Senhor. E é isso que nós vemos em Estevão, precisamente isso. Cheio do Espírito, rendido ao Senhor. Enquanto o ódio crescia à volta dele, ele orava, como nos diz a palavra. Enquanto as pedras caíam, ele intercedia. Enquanto ele estava a ser ferido, ele pedia perdão por quem o apedrejava. É assim que nos diz o último versículo. E de facto, um testemunho verdadeiro não se aguenta na força humana, de maneira alguma. Mas sim, aguenta-se no poder do Espírito Santo. Amém? E uma terceira verdade, e última verdade que eu gostaria de partilhar convosco, é que o céu está aberto para quem vive ou morre com Jesus. No fim da sua vida, Estevão, quando tudo se desmoronava, quando estava ali, de facto, a ser apedrejado, o que é que ele fez? Olhou para cima. E olhou para cima e não viu o caos. De maneira alguma. Ele não viu o caos. Mas sim viu o quê?
o céu aberto. O céu aberto. E viu Jesus de pé. De pé. À direita de Deus. À espera dele. E este, de facto, é um detalhe extraordinário neste texto todo que nós lemos. Jesus, em quase todos os escritos do Novo Testamento, ele está onde? Sentado à direita do Pai, como um sinal de autoridade, de glória e de obra consumada. É isso que nos diz. Se nós formos lendo várias passagens, poderíamos ver isso. Mas agora, por Estevão, cheio do Espírito, que ele se encontrava, Jesus levanta-se e certamente, não sei, sou eu a dizer-lhe, estou contigo, estou a ver-te, não passas despercebido, és bem-vindo, és meu, és meu. Enquanto os homens o apedrejavam, o céu preparava-se para o receber. Enquanto a terra o apedrejava, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, levantava-se para o honrar. E deixa-me vos dizer isto. Esta é uma realidade que permanece. O céu continua a abrir-se para aqueles que vivem ou morrem fiéis a Jesus. Uma outra história que conhecemos, é muito recente, na Nigéria, claro, tem sido alvo de tantas histórias. Uma Suzane, uma jovem cristã, foi confrontada pelos extremistas que lhe dizem assim: se negares Jesus, vives. Tão simples. Mas ela respondeu: Jesus está comigo, não tenho medo. Ela foi morta, foi executada, mas dias depois 2 amigas entregaram sua vida a Cristo por causa do seu testemunho. De facto, a fidelidade não termina no sofrimento. Ela ecoa, ela frutifica, ela é recompensada e honrada pelo Senhor dos Senhores. Amém? O céu continua a mover-se por causa dos servos fiéis, como Estevão, como Suzane, como tantos outros. E até talvez esses nem venham a ser lembrados nos livros da história, mas vivem com o coração totalmente rendido e entregue ao Senhor. De facto, Estevão não teve uma vida longa, sem dúvida, mas teve uma vida cheia de sentido. Não ocupou cargos de destaque, como fomos percebendo pela palavra, que não lemos, mas poderíamos ler e temos conhecimento através dela. Não reuniu multidões também. Não deixou escritos. Percebemos isso. Mas aquilo que viveu e a forma como enfrentou a morte verdadeiramente falou mais alto do que muitos discursos. E no silêncio do seu serviço, Estevão, e na firmeza do seu testemunho, ele revelou a profundidade da sua fé. E num momento em que tudo parecia perda, sem dúvida, ganhou o que mais importa. Ganhou o reconhecimento do céu. Ele não procurou aplausos, como vimos, mas foi recebido em pé por Jesus. Em pé por Jesus. Isso diz tudo. Isso diz tudo, sem dúvida. E Estevão, de facto, como vimos, pode não ter deixado então um legado visível aos olhos do mundo, mas diante de Deus, a sua fidelidade foi o suficiente. Diante de Deus, a sua fidelidade foi o suficiente. E a sua morte não foi derrota, mas sim vitória. Foi vitória. O seu sangue
não foi desperdiçado. Foi semente, como dissemos há pouco, porque ali estava Saulo, um jovem fariseu que consentia com a morte de Estevão, e esteve ali. E um dia vinha a ser transformado em Paulo, o apóstolo, o grande apóstolo dos gentios. Deus nunca desperdiça a fidelidade dos seus filhos. Nunca. Por isso, ser cristão não é apenas acreditar. Não é apenas acreditar. É viver de tal maneira que o mundo perceba em quem cremos. Esta que é a nossa posição. E se for preciso, até estar disposto a sofrer por isso. Estar disposto a sofrer por isso. Sabem que Maria, mãe de Jesus, também conheceu o preço da fidelidade. Ela não compreendeu tudo, naturalmente, mas guardou tudo no coração. Permaneceu ali junto à cruz, como nós sabemos, de pé, fiel, silenciosa, mas presente. Mas presente. Também ela é um testemunho de uma fé que não desistiu mesmo no meio da dor. Sabem, não precisamos ser famosos. Sabem o que é que nós precisamos de ser? Fiéis ao Senhor. Fiéis ao Senhor. Não precisamos de ser aplaudidos, ainda que gostemos de ser, mas não precisamos de ser. Nós precisamos de ser cheios do Espírito do Senhor. É isso que nós precisamos. E sabem que também não precisamos de agradar a todos. Nós precisamos é de agradar a Deus. Nós precisamos de agradar a Deus. Em Apocalipse 2:10, na classe eu falei sobre isso. Neste versículo, na parte final, diz-nos que ser fiel até à morte. 2:10. Ser fiel até à morte. E eu te darei a coroa da vida. Temos ali. E eu te darei a coroa da vida. E este é o preço, meus amados. Mas também esta é a promessa. Dar-te-ei a coroa da vida eterna. Amém? Amém.
quando